Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Voltamos aqui com a sequência de vídeo, né, que vocês pediram, a questão da continuidade da nossa disciplina Administração Financeira e Orçamentária, né? Hoje nós vamos ver uma importante ferramenta de avaliação econômico-financeira muito utilizada nas empresas, né? Nós vimos a questão de fluxo de caixa e hoje nós vamos ver a continuação. Para que serve o fluxo de caixa, né? Então, uma ferramenta importante de avaliação econômico-financeira nas empresas chama-se VPL, Valor Presente Líquido, ou como está escrito lá na calculadora HP 12C, NPV, que é o Next Present Value, né? Valor presente líquido, tá? O conceito de VPL, vamos lá. O valor presente líquido, que também em alguns livros, em algumas literaturas, fala de VAL. O que é o VAL? É o valor atual líquido. Então, o mais usual hoje chama-se valor presente líquido, né? Lembrando que na calculadora nós vamos fazer 4 exemplos aqui, designado pela tecla NPV, tá? É um método, né? É uma fórmula econômico-financeira, né? Capaz de determinar o quê? O valor presente de pagamentos futuros, descontados a uma taxa que eu quero colocar como uma taxa de atratividade, por exemplo, ou uma taxa de desconto. Descontado o valor do investimento inicial, tá bom? Que é o nosso PV, nosso valor presente, né? Nós já falamos que todo investimento ele tem o quê? Um aporte inicial, ele tem um capital inicial aplicado, que lá quando a gente estava estudando valor presente, valor futuro, juros, né? Na calculadora HP 12C, a gente chamava de quê? De PV, tá? Ou, para o português, VP, valor presente, tá? Então, vamos desmistificar o conceito de VPL. A gente vê aí muita literatura, muito artigo, muita definição de VPL complexa. Para a gente colocar na mente, o que é VPL? Eu tenho meus fluxos de caixa futuro, que são as minhas projeções de venda, certo? Minhas projeções de fluxos de caixa, né? Eu trago todos esses fluxos de caixa futuro para o valor presente, descontado a uma taxa, certo? E subtraio do meu investimento inicial. Essa subtração é o valor presente líquido. Bem, se ele for, nós vamos ver, professor, ele pode ser positivo ou negativo? Sim. Se ele for negativo, né? Eu trago todos os meus fluxos de caixa futuro descontados a essa taxa, subtraio do meu investimento inicial, né, o valor que eu coloquei para começar a rodar o negócio. Aí o que é que eu faço? Subtraio. Se der negativo, a indicação, a sugestão pela fórmula é reprovar o projeto. Então, o projeto é economicamente inviável, tá bom? Se ele for positivo, olha só, for positivo, o valor obtido no projeto pagará o investimento. Quer dizer, se ele for positivo, quer dizer que os fluxos de caixa descontados a uma taxa é maior do que o investimento, porque a subtração vai dar o quê? Positivo, certo? E aí, ele é economicamente viável, ele tem que ser aprovado, tá bom? Agora vamos para o exemplo prático agora. Vamos fazer 4 exemplos, tá? Para vocês entenderem bem. Foca aqui, filho. Uma indústria está analisando a compra de um equipamento no valor de 330 mil. Tem uma indústria, né? Seja lá de cimento,
seja de embalagens, de vestuário, ele quer comprar uma máquina, e essa máquina é o valor de R$330 mil. E essa máquina, se eu comprar essa máquina, minha projeção para os próximos anos de fluxo de caixa são esses daqui, ó. Para os próximos 5 anos, né? Que eu tenho 5 fluxos de caixa. Então, no primeiro ano, 95 mil. No segundo ano, essa máquina vai me incrementar uma receita de 100 mil. Aqui, no terceiro ano, 115. No quarto, 120. E no quinto, 135. Aí ele diz, olha, minha taxa mínima de atratividade que eu espero, né, ter com a compra dessa máquina é quanto? 17% ao ano. Professor, é muito alto. Depende do tipo de negócio que você está analisando. Tem negócio que a taxa de atratividade é muito mais alta do que isso, né? Qual o valor presente líquido? O que eu quero saber é o seguinte, esse projeto, eu devo comprar a máquina? Então, voltando ao que nós acabamos de falar, se for positivo, sim. Se for negativo, eu tenho que rejeitar, porque ela vai estar me dando prejuízo. Vamos ver se economicamente é viável comprar essa máquina. Então tá lá. Primeira coisa, agora foca aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar a memória da calculadora. É o FCLX, a teclinha. FCLX. E aí, segunda coisa, vou botar o investimento inicial, que é quanto? Qual é o meu investimento? Vou investir 330 mil, né? CHS, por quê? Porque todo investimento é o que nós aprendemos já em sala, todo investimento é negativo. Quando eu coloco CHS, eu estou dizendo troca de sinal. Aqui está positivo, quando eu digito CHS na calculadora, ele entende que aquele valor é negativo, certo? G, que é acionar as funções aí em azul, GCF0. O que é o CF0? É o cash flow, ou seja, o fluxo de caixa inicial. Aqui, o fluxo de caixa inicial, ele coincide com o quê? Com o investimento inicial. É a mesma coisa. Então, é o único CFO que eu tenho, que é o cash flow original, ou inicial. E o restante, vou colocando na sequência, não esqueça. 95 mil G, agora CFJ, que é o cash flow seguintes, né? 95 mil G, CFJ, vai colocando na sequência. 100 mil G, CFJ, 115 mil GCFJ, 120 mil GCFJ, o último, 135 mil GCFJ. Pronto, acabou os fluxos de caixa? Acabou, certo? Próximo passo, digitar a taxa. Qual é a taxa? 17, tá lá, ao ano, observa isso. Aqui não é ao ano os fluxos de caixa, então a taxa tem que estar ao ano, tá bom? Se não tiver, a gente converte. 17 e aí eu aperto F, lembra que eu disse? NPV. Na calculadora ele é escrito em inglês, Next Present Value, certo? Então é a mesma coisa de VPL. F, aciona as funções em laranja, FNPV. Vai dar quanto? 21.663,56 centavos. Então, isso aí é um valor positivo, certo? Esse projeto é o quê? Economicamente viável e deve ser aprovado, porque ele vai, mesmo descontando a taxa de atratividade de 17%, no final dos 5 anos, eu ainda tenho uma rentabilidade de 21.663,56 centavos. Vamos para outro exemplo? Exemplo 2. Mesma coisa do exemplo 1, só que não, um pouquinho diferente. A 330, a mesma máquina, né? Ele está dizendo lá, você foca aqui agora, uma indústria está analisando comprar a mesma máquina lá, 330,
Os fluxos de caixa, vejam bem, são iguais, só que tem uma diferença aqui na questão. No final do 5º ano, o cara vende a máquina. A gente vai estudar isso em contabilidade com o professor Júnior ou outro professor, né, que vai dar essa disciplina, a questão de depreciação. No final, lá, o cara diz, olha, eu não quero mais essa máquina, tem uma máquina moderna, tal, daqui a 5 anos, né, e no final do 5º ano ele prevê que vai vender a máquina. E fazendo o desconto da depreciação, ele achou lá 15 mil reais, a máquina é 15. Aqui é só para fins de exemplo, tá? Pode ser que a máquina valha muito mais, 15 é muito baixo, mas eu coloquei para exemplo, tá bom? Então, no final do 5º ano eu vou vender essa máquina. E aí a taxa continua 17%. Ele diz, olha, a minha TIR, né? Mesma coisa, TMA, TIR, a taxa de desconto é de 17% ao ano. Ele quer saber qual o valor presente líquido. Não é só saber também o valor, calcular. É saber o quê? Interpretar. É sempre que eu falo para vocês. A questão não é só saber calcular, saber interpretar. O nosso papel é calcular e interpretar. Se for positivo, a gente aceita o projeto, diz que ele é economicamente viável. Se é negativo, a gente diz, olha, não aconselho comprar essa máquina. Por quê? Para que os cálculos essa máquina não tem retorno para a empresa, incremento de caixa para a empresa. Então vamos lá. Resolução. Mesma coisa que vocês fizeram. FCLX, para limpar a memória, certo? 330 mil CHS, novamente, repetindo, né? É negativo. 330 mil investimento, é negativo. GCF0, tá? 95 mil, 100 mil, 115, 120, tudo GCFJ. Ô professor, e agora aqui, ó, é 150. Mas você não disse que aqui é 135 no último? Que eu vou ter de fluxo de caixa? Peraí. Mas no final do 5º ano, eu ainda vou vender a máquina por quanto? 15 mil. 15 mil mais 135 dá quanto? 150. Tá ok? Por quê? Então, repetindo. No 5º ano, o fluxo de caixa é 135. Porém, eu vou vender a máquina por 15. É mais caixa para a empresa. Então, está 135 mil. 150 mil, desculpa. 17 IFNPV. Dá quanto? 28.505,22 centavos. Esse é o novo, o quê? Valor presente líquido com a venda da máquina. Tá ok? Vamos para um terceiro exemplo. Agora aqui é um exemplo mais tranquilo. Calcule o valor inicial de um investimento cuja taxa de juros foi de 8,1745%, dados os valores dos fluxos de caixa. Isso aqui é ao ano, tá bom? Ao ano. Então vamos lá. Quais os fluxos de caixa? Desculpa, é ao mês. No primeiro mês, o fluxo de caixa é 7.700. No segundo mês, 8.300. No terceiro, 9.200. No quarto, 9.200 também. Ótimo. Como que eu vou fazer isso? Regra de ouro. Sempre FCLX. Certo? Aqui, eu estou querendo saber o meu valor do fluxo de caixa inicial. Então, aqui eu não tenho GCF0, tá? Eu só tenho os fluxos de caixa do primeiro, segundo, terceiro e quarto mês. Então, eu vou botando FCLX, para zerar a memória, 7.500 GCFJ no primeiro mês, no segundo, 8.300 GCFJ, no terceiro mês, 9.200 GCFJ, no quarto mês, 9.200 GCFJ. Você coloca a taxa agora, 8,1745. E
Porque ele vai entender que é ao mês, que está ao mês, FNPV. Qual é o valor presente líquido? Qual é o meu investimento? R$ 28.197,92 Tranquilo esse exemplo, né? Bem tranquilo, na lista de exercícios que eu encaminhei para vocês tem esses exemplos, tá? Pra vocês exercitarem. O exemplo 4. O exemplo 4 é o mais típico que nós temos dentro do campo de atuação da nossa profissão, que é o quê? De decidir. Invisto num ou no outro projeto? Como saber? Como eu disse para vocês, existem várias ferramentas, disse para vocês em aulas anteriores, que existem várias ferramentas de decisão econômico-financeira. Uma delas é o VPL. Não só tem ela, tá? Tem payback, tem a questão da taxa interna de retorno, tá bom? Então são várias combinações de índices, de ferramentas que eu utilizo para tomar uma decisão. Aqui nós estamos trabalhando muito exclusivamente com o VPL. Aí foca aqui, ó, em qual dos investimentos A ou B deve-se aceitar, levando em consideração o que está dizendo, o VPL. Tá? Considere uma taxa mínima de atratividade, ou uma TIA, ou uma taxa de desconto, de quanto? 6%. Tá? Olha só. Os períodos são 0. Período 0, gente, para a gente entender aqui, é sempre o ano do investimento. Comecei hoje, eu apliquei quanto? No investimento A. Eu quero aplicar quanto? No A, 80 mil. Aí, no investimento A, no primeiro ano, no final do primeiro ano, 25 mil de fluxo de caixa. 25 mil no segundo ano, no final do terceiro ele deu 25 e no final do quarto 25 mil também. No investimento B, o investimento B ele precisa de um investimento maior, de 100 mil, que é o que ele está apontando aqui. Só que ele dá fluxos de caixa no primeiro ano, no final do primeiro de 30, no segundo 30, no terceiro 30 e no quarto ano 40. Tá bom? Como é que a gente calcula isso? Onde é que a gente decide? Olha só. No investimento A, agora foca aqui. No investimento A, eu tenho usar sempre aquela regrinha de ouro FCLX. Depois, 80 mil CHS, porque é negativo, GCFO. 25 mil, aqui eu vou ensinar um macete para vocês. 25 mil GCFJ. Professor, mas todos são 25 mil. Um macete da calculadora, eu vou digitar 4. Quantas vezes ele está se repetindo aqui o 25? 1, 2, 3, 4. 4GNJ. Ele está dizendo, repita os 25 mil de fluxo de caixa 4 vezes, por 4 períodos. Então é 4GNJ. Qual é a taxa de atratividade? 6. E aí eu teclo FNPV. Quanto que deu? 6.627,64. Tá bom? Vamos ver. Opa, deu positivo. Eu já posso aprovar o projeto. Se fosse só ele, eu aprovaria. Mas ele está dizendo, olha, isso tem que escolher entre o A e o B, utilizando o VPL. Agora a gente tem que calcular o B. Vamos lá. Investimento B. FCLX. Não está aqui, tá? Esqueci de colocar, mas sempre FCLX. Regra de ouro. Quanto é o investimento inicial? Vamos lá. Aqui, pessoal, está digitado errado. Não é 40 mil não, tá? Aqui, ó, é 100 mil. Tá bom? 100 mil CHS GCF0. Outra, 30 mil GCFJ. 30 mil. Quantas vezes ele se repete? 3. Então é 3GNJ. 40 mil GCFJ. Aí eu teclo, quanto é a taxa? 6. E o meu valor presente líquido, FNPV, dá 11.000
874,11. Então, qual é o maior? Qual é aquele que eu devo optar? Evidentemente, esse é mais viável do que o A. Não que o A não seja viável, mas o B é mais viável do que o A. Tá ok? Então, só corrigindo aqui. Corrijam aí na hora de fazer o cálculo. Aqui é 100 mil. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar de valor presente líquido para vocês é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham tirado suas dúvidas. Tá ok? E vamos continuar nas próximas aulas com taxa interna de retorno, nós vamos falar de Yield to Maturity, né, que é o rendimento de um investimento de renda fixa até o vencimento, né? Vamos falar de Current Yield, né, que é a taxa efetiva de juros, né? Então, a gente vai dar continuidade aos outros temas para a gente fortalecer o entendimento de nossa disciplina e, quando voltarmos presencialmente, massificarmos isso através, né, de estudos mais aprofundados como exercícios, debates, tá bom? Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Até a próxima!